Se você me perguntar se eu queria voltar no assunto, sinceramente eu vou dizer para você que não. Fiz um merchan, cara, a gente dá uma descontraída, sorri um pouquinho, e aí a gente precisa voltar e mergulhar nessa história macabra, nessa história que, para mim, ela extrapola qualquer senso crítico que a gente possa ter. Veja só. Esse homem que vocês estão vendo aí, para você que está chegando agora, ele é suspeito de estuprar os sobrinhos, um menino e uma menina. Durante muito tempo, viu? Não foi um abuso esporádico. São abusos sistemáticos. Eram abusos sistemáticos, eram abusos seguidos. Mais do que serem abusos seguidos, eram abusos simultâneos. Ele violentava e estuprava os sobrinhos de forma conjunta, os dois na mesma hora, no mesmo momento. Em alguns momentos, ele também cometia o ato de forma isolada. Para completar o cenário revoltante, esse canalha também obrigava o casal de irmãos, o menino e a menina, a terem relação sexual na frente dele. Crianças. Eu vou voltar com a Alamara Barros, porque a gente está trabalhando nesse conteúdo, Alamara, desde cedo, para cumprir o nosso propósito, Alamara, de informar a família paraibana. Mas eu confesso que tem dia que esse trabalho fica mais difícil, né, Alamara? É verdade, Fábio, é pesado, viu? Tudo isso que a gente já narrou aqui, que essas duas crianças passaram, né, por um longo tempo, inclusive foram anos sendo abusados, tanto o menino quanto a menina. O abuso em si, Fábio, ele já é algo nojento, né, inaceitável para qualquer idade ou gênero, a criança principalmente, e ainda mais se tratando de uma criança cadeirante. Olha só a que ponto o ser humano chegou, se é que podemos chamar isso de ser humano, né? Então, além de tudo isso que a gente já narrou, os abusos, vezes de forma simultânea, outras vezes de forma isolada, onde ele barganhava, né, com brinquedos, com guloseimas para as crianças. Ainda tem um outro detalhe que eu tinha esquecido de informar anteriormente, que ele também colocava os dois para assistirem vídeos pornográficos. E ele mostrava de uma forma lúdica, como se aquilo fosse engraçado, como se o vídeo fosse divertido, né, para as crianças, para que elas não percebessem nenhuma maldade. Como eu falei no início, elas realmente não entendiam, não conseguiam assimilar o que estavam passando, mas conforme os anos foram passando, que aí a criança já consegue discernir, né, o que é certo, o que é errado, o que é estranho, como a própria garota relatou durante o depoimento, né, ela se sentia mal, chegou um certo momento que ela se sentia mal, ela chegou até a se sentir culpada por tudo aquilo que ela estava passando, tendo em vista que era só uma vítima. E até de falar isso dói um pouco, ô Fábio, confesso a você, né? Da vítima, uma criança, um ser humano inofensivo, se achar culpada por estar passando por aquilo. Mas vamos ouvir a delegada, é o tempo que eu respiro um pouquinho aqui também, a delegada Eduarda Torres, e parabenizar, né, o trabalho aí das DEANs. Ela é a delegada da DEAN de Santa Rita, onde esse canalha foi preso, e ela traz vários detalhes aí sobre essa operação, a prisão também e como esse homem agia. Os fatos chegaram inicialmente na DEAN de Santa Rita, no começo de setembro, quando a vítima, hoje com 15 anos, criou coragem para relatar para a família abusos que ela sofreu desde os 6 anos de idade até os 11, que teria sido praticado por um tio. Muito emocionada, essa vítima possui um irmão e ficou muito preocupada, é um irmão que possui uma deficiência física, hoje com 19 anos, de ele ter passado também por esse mesmo tipo de abuso. Quando questionado, esse irmão reconheceu que também havia passado por abusos entre os
7, 8 anos até os 14 anos de idade por esse mesmo tio. Ouvimos na delegacia as vítimas, ouvimos diversas testemunhas e por isso enalteço o trabalho de toda a nossa equipe, tanto de cartório, das escrivãs, dos escrivães e também dos investigadores, porque foram muitas diligências, né? Eles foram levados para exame sexológico, foram encaminhados para acompanhamento pelo CREAS, que deu um suporte emocional para as duas vítimas. Nós pedimos medida protetiva de urgência. Com relação ao rapaz, a vítima homem, nós tivemos um pouco de dificuldade com o judiciário de contemplar esse afastamento do menor, e essa prisão hoje ele garante justamente isso, essa proteção acima de tudo dessas vítimas, porque esse autor acabava ainda tendo certo acesso facilitado enquanto solto. O acusado confessou? Ele nega todos os fatos, assim como alguns parentes mais próximos dele, mas foi possível colher um arcabouço probatório significativo, inclusive de que há a possibilidade de outras vítimas que moram próximas a esse autor terem também passado por abuso, que é uma investigação apartada que está correndo agora na delegacia. Infelizmente, né, como a própria delegada confirmou, tem outras vítimas, tem outras crianças que foram alvos aí desse homem, desse monstro, né, que agia de uma forma tão nojenta contra essas crianças. E agora ele está aqui na carceragem, um homem de 46 anos, vai passar por audiência de custódia amanhã, e o que a gente espera é que ele realmente pague por todos esses crimes, né, por todos esses abusos. E vamos orar, né, gente, orar pelas nossas crianças, as crianças desse mundo, porque não é brincadeira o que a gente tem trazido de notícia aí, de crimes cometidos contra crianças, né, o caso do Arthur Davi, que foi tão chocante quanto, e agora essas duas crianças, sendo uma cadeirante e mais que estão por vir, que já foi confirmado pela delegada. Infelizmente, né, Fábio? Volto com você. Deixa eu organizar aqui meus pensamentos, viu, Alamara? Vamos lá. Primeira coisa, é importante que se for identificado novas vítimas, né? É importante que as pessoas que estão assistindo isso, que possivelmente sofreram abusos desse canalha, que procurem a polícia. Só procurando a polícia, a gente vai conseguir deixar o processo ainda mais robusto, produzindo provas para esse canalha passar muito tempo na cadeia. Eu desconfio, Alamara, que pelo modus operandi dele, é difícil ter simplesmente o casal de sobrinhos como vítima. Ele me parece ser um predador, um quanto mais, um cara que não tinha limite para operar a atrocidade que ele estava operando, que operou. Se é que ele um dia parou de operar, se é que um dia ele parou de abusar. Tenho a impressão que a gente vai ver um efeito dominó. Tenho a impressão que a gente vai ver vamos observar muitas vítimas. E aí eu faço um apelo, procure a polícia, não se envergonhe. Procure a polícia para a gente tirar de circulação por muito tempo, ou talvez de uma vez por todas, um canalha como esse. O meu desejo é que Deus abençoe a vida desses dois jovens hoje. Que Deus dê equilíbrio emocional para tocar a vida novamente, para tocar a vida em frente. A menina que denunciou, parabéns pela coragem, não é fácil. E a última coisa que eu quero falar, certo? Neste caso, o abusador tinha a guarda das crianças, estava dentro de casa. E na maioria dos casos, o abusador ou os abusadores, eles estão muito próximos das crianças. Quase nunca é uma pessoa na rua, sabe, Jota? Uma pessoa que passa na rua e abusa uma criança. Na maioria das vezes, o abusador está no convívio familiar. Ele está perto de casa ou ele está na escola, ele tem algum contato com as vítimas. E aí o recado vai para o pai e para a mãe. Neste caso não se aplica porque ele era o tutor das crianças, certo? Mas o recado é para o pai e para a mãe. Observe seus filhos. Observe seus filhos. Faça um checklist no seu filho e na sua filha. Olhe o corpo do seu filho.
Converse com seu filho e com a sua filha. Oriente, certo? Durante o banho, converse, certo? Com o seu filho e com a sua filha. Traga clareza, entendeu? Na medida do possível, fale. Não deixe ninguém tocar o seu corpo, a não ser papai e mamãe, certo? Desta forma aqui. Fale. Desconfie de tudo. Não confie em absolutamente ninguém, certo? Porque o que nós temos de mais precioso na vida são os nossos filhos. Então, peque pelo excesso. É um conselho, peque pelo excesso, certo? Para depois também a gente não carregar uma dúvida na cabeça, será que eu podia ter defendido meu filho melhor? Será que eu não podia ter dado mais atenção? Será que eu não podia ter conversado com meu filho? Será que eu não falhei na educação? Será que eu não deixei meu filho demais, Nino, exposto a telas, a jogos, a celular, a rede social? Ei, porta fechada dentro da casa, no quarto com a porta... Tem isso não. Ai, minha privacidade. Ei, não tem isso não, na minha casa não. Tá debaixo do meu teto, tá comendo do meu pirão. Tem que ser na minha ordem, é quarto com a porta aberta e eu vigiando, sabe? Porque quem quer bem, quem ama, sou eu e a mãe. Lá no mundo, meu filho, é perdição, viu? É perdição.